E aí, turma, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho de como usar hooks no React na prática. Então vamos nessa? Bom, eu sou o Fernando, sou dev sênior, trabalho pro exterior já há alguns anos. Quero te mostrar assim, bem da base, bem do conceito, uma aplicação bem simples. E qualquer dúvida que você tiver, mesmo depois de ter assistido esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. A primeira coisa que eu quero fazer é te mostrar um projeto executando, né? Então eu vou abrir o meu terminal aqui e aqui eu vou estar criando um projeto, meus hooks. E para isso eu vou usar o npm. Então eu vou escrever assim, ó, npm create vit, aí eu dou um enter, falo o nome do meu projeto, que vai ser meus hooks, você pode escolher o nome que você quiser. Aqui eu vou escolher React e vou escolher TypeScript. Eu vou dar cd meus hooks para entrar na pasta, vou instalar as dependências usando npm. Aí roda aquela musiquinha de elevador, sabe? Elevador subindo. Beleza, ó, instalou as dependências, eu vou abrir o meu VS Code na pasta do projeto e no meu terminal eu vou rodar npm run dev para eu executar o servidor de desenvolvimento. Então tá aqui, ele tá rodando na 5173, eu já consigo abrir no meu navegador e dar uma olhada nele. Você vê que ele já vem com título aqui, um logo e esse contadorzinho. Agora vamos dar uma olhada lá no código, ó. Abrindo o código que ele foi gerado, a gente tem aqui a pasta source, onde está o código fonte aqui, o index HTML, bem simples. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, ó, é abrir essa pasta aqui source e ir no arquivo app.sx e eu vou estar deletando tudo, deleta tudo, tá? E aí aqui eu vou exportar uma função, então eu vou dar um export default function app. E nessa função eu só vou retornar um título. Então eu vou retornar assim, ó, div h1. Eu vou escrever assim, ó, meu projeto React. E aí eu só quero fazer uma alteraçãozinha bem simples aqui, ó, para deixar tudo no centro, para ficar mais legal. Mas aí é só CSS. Eu preciso salvar o meu arquivo, né? Se eu atualizar aqui, você vai ver que tá lá, ó, meu projeto React. Beleza, agora vamos supor que eu queira criar um contador, né? Para criar um contador, eu vou colocar um botão aumentar e diminuir. E esse botão aumentar e diminuir vai ter que aumentar um número na tela. Quando a gente precisa atualizar a tela com base em alguma ação do usuário ou algum efeito colateral, a gente tem que usar um hook chamado useState. Então, para eu começar a usar o useState, eu vou primeiramente importar ele aqui. Então, no topo do meu arquivo, eu importo useState from React. Aqui ele está reclamando porque eu não usei ele ainda. E aí, para eu usar, eu tenho que usar ele no topo da minha função e eu tenho que chamar essa função sem nenhuma condição, sem nenhuma lógica. A gente já vai falar um pouco das regras, tá? Mas você quer basicamente usar essa função useState bem no começo. Então eu vou chamar ela aqui, useState. E essa função é interessante, ela recebe um parâmetro inicial, que é o valor inicial, né? Que basicamente nesse caso do meu contador é 0. E ela responde, né? Quando eu chamo essa função, ela me retorna um valor aqui, ó, que dentro dele, a gente tem um array, né? Então basicamente eu tenho dentro desse retorno aqui, eu vou chamar de retorno, eu vou te mostrar aqui, ó, eu tenho o valor daquele estado, né? Então eu poderia escrever assim, ó, retorno 0 na primeira posição, e eu tenho uma função para atualizar o valor, então eu teria um set valor ali, que ela fica no retorno 1. Nesse meu retorno, eu tenho dois valores, e aí o que a gente pode fazer para reduzir, em vez de ter 3 linhas aqui, a gente faz uma desestruturação de array. Então, como esse aqui vai ser o nosso contador, eu vou chamar ele de counter. E o segundo valor, que seria esse set valor, eu vou chamar ele de set counter. Então, eu não preciso dessas duas linhas aqui, já que eu estou desestruturando. Aqui ele está reclamando porque eu não estou usando ainda, né? Tipo, eu criei essa variável e ele não estou usando em lugar nenhum. O que eu quero fazer aqui? Eu quero usar esse contador e mostrar ele na tela, né? Esse valor 0 inicial. Para isso, eu vou colocar um outro H1 aqui embaixo. E aí, eu vou colocar meu valor, o valor é 2 pontos. E aí, para eu colocar essa variável na string do H1, eu uso chaves. E aí a gente interpola esse valor e ele vira uma string na tela. Aqui o setCount a gente não está usando, mas não tem problema, eu vou salvar. Se eu olho lá no meu projeto, ó, tá lá, o meu projeto React, o valor é 0. A gente não precisa mais desse título, então eu vou deletar ele. Agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar dois botões, eu vou colocar um aqui, ó, chamado aumentar, né? Com a label aumentar, e um outro que vai ser diminuir, que eu vou estar aumentando e diminuindo aquele valor 0 que a gente está vendo na tela. Como é que eu faço isso, tá? Eu vou criar uma função aqui chamada aumentar, ou melhor, increase. Então sempre tenta ao máximo usar sempre inglês nas suas funções, no seu código. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar setCounter e eu vou aumentar esse valor com base no valor atual. Então eu vou colocar counter mais 1 e eu vou passar essa função increase aqui no onClick do botão. Então se eu abrir aqui o onClick, ó, eu posso passar essa função como um argumento aqui, dá um clique, beleza? Então, toda vez que eu clicar no botão
aumentar, ele vai pegar o setCounter, vai pegar o valor atual do counter, por exemplo, nesse caso é 0, e vai aumentar mais 1. A gente pode aplicar a mesma ideia no decrease. Então, eu posso criar uma função aqui, que eu dou setCounter, e aí eu passo counter menos 1. E aí eu passo decrease aqui para dentro do meu button. Então, onClick, e aí eu atrelo o meu decrease no meu onClick do botão diminuir. Se eu salvar e voltar lá para o meu navegador, você vai ver que agora eu tenho dois botões, aumentar e diminuir, que eu posso estar aumentando e diminuindo o meu contador. Então, a gente já tem um contador ali funcionando com o setState, tá? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero extrair essa lógica, né? Se eu pudesse extrair essa lógica, se é possível eu extrair essa lógica e eu só expor o meu counter e o meu increase e o decrease, e aí eu posso usar essa lógica em outros componentes. Eu vou criar, então, para isso um hook chamado useCounter. Aqui em cima, ó, eu vou criar, então, esse hook, que no fundo é uma função chamada useCounter. Ela não vai receber valor nenhum. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, na verdade, eu vou cortar todo esse código, colocar ele aqui dentro. Você vê que ele começou a reclamar aqui embaixo, né? E aí, ó, para eu usar, eu vou pegar esse useCounter, assim como eu usei o useState, eu vou estar usando agora o meu hook, tá? E eu vou chamar aqui, ó, const, abre e fecha colchetes ali, chaves, na verdade, para eu poder desestruturar meus valores de retorno, e eu chamo a função useCounter. Só que ele ainda tá reclamando, né? Então, o que eu faço, ó? Nessa função const aqui, ó, useCounter, eu retorno os valores que eu quero. Então, eu posso retornar aqui um objeto, eu posso passar counter nesse retorno, posso passar increase e posso passar o decrease. Agora, olha que legal. Eu estou expondo, então, somente esses três valores, que é o que o meu componente precisa. Então, eu posso, por exemplo, copiar isso aqui, ó, Ctrl C, venho aqui na minha desestruturação e eu salvo. Então, o que a gente fez aqui, ó, só recapitulando. Eu criei uma função que é um hook customizável, que eu dei o nome, useCounter nesse caso. Poderia ser o nome que você quisesse aqui. E aí, eu extraí dele, né, como retorno, os valores só que o meu componente usa, né, que no caso é o counter e as duas funções de aumentar e diminuir. Então, o que é legal aqui, ó, toda aquela lógica que estava aqui dentro do meu componente, eu consegui extrair para uma função que eu posso colocar em outro arquivo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, dar um export, aí eu vou cortar essa função, né, tirar ela daqui. Posso criar, por exemplo, uma pasta hooks, ó, hooks, e eu posso criar um arquivo novo chamado useCounter.ts, colo aquela minha função useCounter, importo o meu useState, tá vendo que ele tá reclamando que eu não importei, então eu vou lá, importo o meu useState do React, salvo isso aqui, volto no meu componente e aí eu posso importar a minha useCounter, ó, lá da minha pasta hooks, beleza? Então o que eu fiz aqui? Aqui eu não preciso mais desse useState, posso deixar ele limpo. Se eu salvar, voltar pro meu projeto, ó, é para ele continuar funcionando normalmente. Só que o que é legal aqui, ó, eu extraí toda aquela lógica de aumentar e diminuir e a variável do counter para um outro hook, um hook customizável, e você pode aplicar isso para qualquer lógica. Então, eu estou usando aqui esse useCounter no meu arquivo app, mas eu, por exemplo, poderia criar um outro componente chamado, sei lá, myCounterUI, e aí, por algum motivo, sei lá, eu vou colocar aqui um retorno simples, com uma div, chamar esse é meu counter. E aí eu posso usar toda aquela lógica que eu tenho aqui em cima, ó, aqui embaixo. Posso copiar aqui o meu counter, né, o meu hook. E eu tenho agora esse componente chamado myCounterUI. Posso deletar aqui. E aí eu vou usar esse componente aqui dentro, ó. Dá uma olhada, eu vou chamar esse componente aqui. E o que é legal aqui, né, nessa história toda, né? Deixa eu colocar ele aqui para eu definir ele primeiro. Esse componente myCounterUI, ele contém toda a interface, o botão, o título e o hook do counter, tá? Então, o meu aplicativo agora, ele pode usar esse componente. Então, se eu salvar, ó, vamos dar uma olhada como é que ele ficou. Então, ó, esse é meu counter, 1 e 2. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso duplicar isso aqui. Então, eu posso reutilizar esse componente várias vezes, né? E cada um vai ter um estado separado, tá vendo? Isso que é legal, ó. Aqui eu tenho o mesmo componente, né? Eu instancio ele 2 vezes. Aqui é a definição dele e eu uso o meu counter. Poderia criar um outro counter, uma outra UI e usar o mesmo hook, já que a lógica é a mesma, por exemplo? Sim, você pode. Então, aqui é um jeito de você extrair basicamente a lógica, né, não atrelada à interface e poder reutilizar ela em outros componentes, por exemplo. Eu poderia pegar esse useCounter e criar uma outra função que é só, por exemplo, const myCounterUI2, por exemplo, só para dar um exemplo simples, né? E aí, diferente desse aqui, ó, eu vou copiar tudo isso aqui, basicamente. Eu poderia, por exemplo, tirar o botão diminuir, tirar o meu título,
tirar o meu decrease e usar a mesma lógica? Sim. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, myCounterUI2. Então, veja, ó, os dois componentes que eu fiz, o myCounterUI e o myCounterUI2, ambos usam o mesmo hook. Só que um vai ter o botão aumentar e o outro vai ter aumentar e diminuir. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, CounterUI2. E agora, ó, se você ver lá, ó, o valor é -2, então esse é o componente que o primeiro que a gente fez, ó, ele aumenta e diminui. E aqui é o CounterUI2, ó, que eu posso só aumentar o valor. Então é um jeito de você extrair a lógica ali. Uma coisa importante, ó, é sempre que você estiver usando hooks no React, ele sempre está dentro de um componente. Então, por mais que eu extrair esse useCounter para um outro arquivo, o useState ele está sendo executado dentro de um componente React, tá vendo? Ó? O app é um componente React, myCounterUI é um componente React, e quando eu executo o meu useState, ele está dentro. Tipo, você não pode simplesmente vir aqui fora do nada e chamar useState. Tá? Então isso aqui não é válido, tá? Você não pode fazer isso aqui, sempre dentro de um componente. E você também não pode colocar condicionais aqui. Então se você tiver alguma condição, por exemplo, para mostrar uma interface diferente, você sempre tem que colocá-la depois dos seus hooks, tá? Os seus hooks têm que estar acima. Você nunca pode, por exemplo, colocar um loop, por exemplo, for I of, sei lá, um array de 1, 2, 3, e aí você, por algum motivo, você quer dar um loop aqui, né? Você não quer, de maneira alguma, chamar um hook aqui dentro, tá? Então, dentro das regras do hook, você não pode chamar ele dentro de função, nem dentro de loop, nem dentro de condicional. Tem mais um hook que eu queria mostrar para vocês, antes da gente terminar esse vídeo, que é o hook do useEffect. Porque aqui a gente, beleza, tá respondendo ao clique do usuário. Mas e se eu quiser fazer um efeito colateral? Por exemplo, quando o meu contador atinge mais 5, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho meu contador, ele começa a 0. Eu quero fazer um alerta, sei lá, mostrar alguma coisa na tela. Eu posso usar o useEffect. O useEffect, ele... outro hook do React, né? Que eu posso chamar ele aqui. E ele é diferente, a assinatura dele é um pouco diferente. Ele vai receber dois parâmetros. O primeiro é o que a gente chama de callback, né? O efeito em si. E o segundo é um array de dependência, tá? O array de dependência, ele define quando que essa função vai ser reexecutada. Tá? Então, se eu não passo nada, ela vai ser executada toda vez que o useCounter foi chamado. Se eu passo um array vazio, ela vai ser executada a primeira vez que o useCounter for chamado, então ele não vai ficar rechamando ela toda vez. E se eu passo alguma dependência como counter aqui dentro, eu vou executar essa função toda vez que counter se alterar. E a primeira vez que o componente renderizar. Toda vez que o componente for renderizado, ele vai chamar uma vez, sequencialmente ele não vai, se eu colocar só um array vazio aqui. Então aqui eu vou fazer, ó, vou colocar uma condição. Se meu counter for igual, por exemplo, a 5, eu quero chamar na tela um alerta. Eu vou falar assim... meu contador é 5. E aqui eu vou passar o counter. Ou seja, toda vez que counter alterar, eu vou reexecutar isso aqui para verificar. Bom, meu contador é 5? No começo não, então ele não vai executar. Na hora que ele chegar no valor 5, ele executa esse alerta. Eu vou salvar e vamos fazer esse teste. Então, se eu voltar aqui para o meu app e salvar aqui, ó, você vai ter lá, o valor é 0. E esse segundo contador, não quero mais usar ele. Vou deletar ele aqui, para ficar com o código mais limpo. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar 1, 2, 3, 4. Na hora que ele é 5, ele dispara o alerta. Então, o que acontece? Se eu voltar para o meu código, você vai ver aqui, ó, que dentro do meu counter, dentro do meu useCounter, eu tenho meu useEffect, ou seja, um efeito paralelo. É um efeito lateral que a gente chama, um side effect. Aqui eu poderia fazer qualquer lógica, por exemplo, até fazer um fetch de alguns dados. Então, chamar uma API, por exemplo. Ou eu posso, por exemplo, atualizar uma outra variável de estado, adicionar algum tipo de validação, alguma mensagem para o usuário, remover alguma coisa da tela, etc. Então, o useEffect é um jeito da gente rodar efeitos laterais, né? Efeitos colaterais, vou dizer assim, na nossa aplicação React. Galera, então era isso. Esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida com hooks no React, useEffect, useState ou outros, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te ajudar. Caso você queira melhorar na sua carreira e se destacar no seu trabalho, assistir esse vídeo aqui. Ou, se você quer aprender a publicar pacotes de JavaScript no NPM, assistir esse vídeo aqui. Te vejo na próxima e até mais.